Revista Justiça Entrevista. Trazemos uma matéria aqui para ser tratada no Revista Justiça. Um distrito escolar no estado americano de Utah removeu a Bíblia das escolas primárias e secundárias por conter, entre aspas, vulgaridade e violência. A mudança acontece após uma reclamação de um pai. Ele defendeu que a Bíblia contém material inadequado para as crianças. Para falar sobre esse assunto, repercutir esse assunto, nós convidamos o advogado e doutorando e mestre em Direito com pesquisa em Liberdade Religiosa, Dr. Tiago Rafael Vieira. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aí aos ouvintes da Rádio Justiça. Sempre uma alegria estar convosco e colaborar aí na medida do nosso estudo e da nossa pesquisa nessa que é a mãe das liberdades, qual seja a liberdade religiosa. Doutor Tiago, estamos nesse feriado de Corpus Christi, e quando essa notícia chegou para o senhor inicialmente, o que o senhor imaginou? Pois então, eu não imaginei que fosse nos Estados Unidos. Quando eu vi a notícia, eu imaginei que fosse na França, porque essa notícia é uma notícia que casaria bem com o Estado da França, mas nunca com os Estados Unidos. Então, a minha primeira reação foi uma reação de surpresa, Sérgio. Eu falei da França, né, porque a França tem um sistema de laicidade que nós chamamos de laicismo, onde a ideia realmente é empurrar a religião do espaço público, relegando apenas ao fórum íntimo das pessoas. Esse é o sistema francês, inclusive de certa forma, caracterizado na sua própria Constituição. Só que os Estados Unidos não. Os Estados Unidos ele tem um sistema também de separação, um Estado laico, mas sempre com muito respeito à religião. Basta ver que os Estados Unidos foi formado por religiosos, né? Os pais precursores eram fugidos de perseguição religiosa na Inglaterra, e a Bíblia, os valores cristãos sempre estão presentes nos Estados Unidos, como a gente pode ver, inclusive, em filmes norte-americanos. E, de certa forma, nós, brasileiros, herdamos algumas características do Estado laico norte-americano, por mais que a gente beba do direito administrativo ou de outras áreas do direito francês, mas agora o nosso direito constitucional sempre bebeu muito da fonte americana, inclusive no que diz respeito à relação com a religião. Então, o Estado laico brasileiro, ali a partir de 1891, com a primeira Constituição Republicana, se inspirou muito fortemente dos Estados Unidos, mas sempre com muito respeito à religião e entendendo a importância da religião na esfera pública. Tanto é que a bandeira nacional é proposta pelos republicanos e é a bandeira nacional hoje. Tem um crucifixo lá, tem uma cruz de Cristo lá na bandeira, né? Se você olhar, as estrelas formam uma cruz. Então é muito natural que se tenha Bíblias, inclusive em escolas, porque aqueles valores que estão na Bíblia Sagrada, neste livro, são valores que, de certa forma, orientam a comunidade política norte-americana e também a comunidade política brasileira. E quando eu falo comunidade política, gente, eu estou falando de político, de partidos, eu estou falando de pessoas, né? Pessoas que se reúnem, que estão juntas com o mesmo objetivo comum, que é a felicidade, que é o bem de todos. Isso é uma comunidade política, falando assim de forma bem resumida. Então, a religião sempre foi importante no caldeirão brasileiro, né? Como foi para os Estados Unidos. Então, como muita coisa que acontece nos Estados Unidos, em direito constitucional e também em outras áreas, acaba repercutindo no Brasil, eu realmente estranhei essa decisão, ainda mais, Sérgio e ouvintes, num estado conservador, né? Utah é um estado conservador nos Estados Unidos, então essa decisão, é bom frisar que não é uma decisão judicial, né? É uma decisão de um distrito de Salt Lake City, né? Que é a capital de Utah, mas ela não se coaduna, primeiro, com o próprio estado do Utah, que é um estado extremamente conservador, extremamente religioso, e também não se coaduna com o espírito
dos Estados Unidos. Então me preocupa porque, de certa forma, nessa matéria, a gente tem os Estados Unidos como um espelho, né? Voltando ao Utah, doutor Tiago, o comitê ele não detalhou os motivos dessa decisão ou quais passagens continham vulgaridade e violência. Isso acaba abrindo uma subjetividade que pode ser até perigosa? Eu vejo, ao meu ver, conhecendo o sistema norte-americano, que é um país federado, e que é um país federado que dá muita autonomia aos estados, essa decisão desse comitê, em Utah principalmente, fosse na Califórnia é outra coisa, mas em Utah principalmente, me assusta, né? Me parece até perseguição religiosa, porque é latente que a Bíblia Sagrada ela orienta aquela sociedade em Utah, né? Haja vista, por exemplo, que eu não sei qual o percentual, mas um percentual bem alto de Utah é formada por mormons, né? Por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem como a Bíblia um dos seus livros de fé, um dos seus livros sagrados. Então, realmente me assusta. E antes que alguém diga, não, mas o Estado é laico, tem que mais do que tirar a Bíblia mesmo da escola, veja, a Bíblia ela é um livro muito importante, que vai além de valores religiosos, mas também tem valores éticos, valores morais, valores que formaram o Estado, né? Tanto norte-americano. A gente vai ver diversos dispositivos na Constituição brasileira, por exemplo, que tem a sua origem na Bíblia. Quer ver? Aquele dispositivo que diz que o juiz, já que estamos falando para a Rádio Justiça, que o juiz tem que fundamentar a sua decisão. A origem disso está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Né? A igualdade, né? O princípio da igualdade, que homens e mulheres, ricos e pobres, devem ser tratados de forma igual. Isso está no Antigo Testamento, a gente vê isso lá no livro de Juízes, né? Quando era a Deus aconselhando o povo, né? Quando entregou a lei sinaítica a Moisés, no sentido de que o povo tinha que escolher juízes para si, para os clãs, para as tribos, e esses juízes deveriam ser justos e deveriam julgar igualmente homens, mulheres, pobres e ricos. Então, o princípio da igualdade, que é tão falado e realmente é muito importante, nasce aonde? Está lá na Bíblia Sagrada e no Antigo Testamento. Né? E vamos falar do Novo. Né? Eu estou falando aqui de 1.400 anos antes de Cristo. Então, veja, democracia, liberdade, igualdade, decisão judicial fundamentada, Estado de Direito, são instituições tão caras para nós que nascem na Bíblia. Então, por isso que a Bíblia é um livro importante também, além do seu aspecto religioso. Né? E olha, Sérgio e ouvintes, nos Estados Unidos, o livro mais citado no Congresso norte-americano é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais citado. Então, concorrendo com todos os livros, esse livro é o mais citado. Então, como é que você simplesmente retira de uma escola o livro que é o livro mais citado pelos representantes do povo nos Estados Unidos da América? Então, é uma incongruência, né? E ainda é de um pequeno comitê, de um distrito de Salt Lake City. E isso me preocupa, porque daqui a pouco o brasileiro aqui olha isso, né? E tem brasileiro que tem ranço com a religião, que olha isso, bom, se nos Estados Unidos é assim, aqui no Brasil tem que ser também. Não, peraí, não é nos Estados Unidos. É em um comitê, de um distrito, de uma cidade, de um estado. Aconteceu isso em outra cidade, aconteceu isso também em outra cidade. Mas não equivale a dizer que o Estado americano pensa assim. Né? São decisões pontuais que aconteceram, e essa é recente, né? Que não pode ser levada também como regra. Estamos conversando na Rádio Justiça com o Dr. Tiago Rafael Vieira. Ele está repercutindo uma decisão de um distrito escolar do estado americano de Utah, que removeu a Bíblia das escolas primárias e secundárias por conter, entre aspas, vulgaridade e violência. Dr. Tiago, vindo aqui para o Brasil, é possível termos uma decisão parecida em qualquer local aqui do nosso país? Então, se nós
Desculpa, gente, eu estou um pouco gripado aqui. Mas se nós analisarmos o Estado constitucional brasileiro e a nossa laicidade, que é colaborativa, a exemplo da laicidade de Portugal, da Espanha, da Itália, eu não consigo ver essa possibilidade, porque a Bíblia é um livro importante, como eu já falei, dei toda a explicação aqui, e a religião também tem um caráter público, né? Tanto é que nós temos ensino religioso nas escolas públicas, e ensino religioso, de acordo com o julgamento do próprio STF, se eu não me engano, é na ADI 4439, se eu não estou errando aqui de cor, mas eu acho que é a 4439, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, foi decidido que o ensino confessional, o ensino religioso nas escolas públicas é permitido, é constitucional, inclusive confessional, inclusive de uma religião. O STF decidiu isso. Bom, claro, com matrícula facultativa, mas agora, se pode ter ensino religioso confessional, desde que não tenha custo para o Estado e desde que a matrícula seja facultativa, por que não pode ter uma Bíblia? Né? Porque uma Bíblia, além de religiosa, como eu disse, ela tem valores éticos, valores morais, valores civilizacionais. Então, me parece que quem pode o mais, quer ter um ensino religioso confessional, pode o menos, quer ter uma Bíblia. Né? Então, a retirada de Bíblia em escola no Brasil é ainda mais absurdo do que nos Estados Unidos. Pelo menos é a minha opinião e é o que a gente consegue visualizar, pelo menos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutor Tiago, como explicamos aqui, essa decisão é de um distrito de Utah. Aqui no Brasil, algum distrito ou algo que fosse fora, algum órgão fora da justiça, pode fazer essa determinação? Uma secretaria municipal de ensino, por exemplo? O Estado Federado brasileiro, ele é diferente do Estado Federado norte-americano, né? O Estado Federado norte-americano se formou por agregação, ou seja, os estados eram independentes, separados, né? E se uniram para formar os Estados Unidos. E o Brasil não, né? O Brasil é um Estado unitário que se dividiu para formar a república, né? Então, em razão disso, os estados e os municípios eles têm menos autonomia se comparado com os Estados Unidos. Mas, a princípio, a resposta para a tua pergunta é não pode, né? Está lá na Constituição o princípio da liberdade religiosa, o princípio do Estado laico, o princípio do ensino religioso no artigo 210, parágrafo 1º, mas agora a gente tem percebido, e aconteceu um tempo atrás uma secretaria municipal, agora o ouvinte me perdoe, mas eu não estou conseguindo lembrar de qual município, foi no estado de São Paulo, né? Que estava proibindo dos professores de falar, por exemplo, dizer um Deus abençoe para os alunos, né? Sabe? Deus abençoe, Deus te cuide, Deus te proteja. Então, a Secretaria Municipal do determinado município baixou uma circular dizendo que os professores não podiam usar nenhuma linguagem religiosa. Olha, isso é um absurdo. O professor, ele é mormon, ele é evangélico, ele é católico, ele é budista, o 100% da vida dele, né? Agora ele vai entrar na escola, no pátio da escola, e vai deixar de ser religioso. Isso é um absurdo, né? É só na França que acontece isso, né? Mas aconteceu no município, no estado de São Paulo, que vocês me desculpem, eu não me lembro agora. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui em Taubaté. Taubaté, exatamente. Até eu escrevi um texto, né, em um jornal aí, de grande circulação no Brasil, que eu tenho uma coluna todo sábado, que o nome do texto, quem quiser pesquisar, é A Velhinha de Taubaté, né? Eu e o Jean, meu sócio, meu amigo, meu companheiro de lutas aí no direito religioso, escrevemos A Velhinha de Taubaté. Quem quiser procurar, e depois procura no Google. Então, nós escrevemos sobre isso. Então, Taubaté, a Secretaria Municipal de Educação, emitiu essa circular, que também não durou uma semana, né? Foi feita uma pressão, o IBDR se manifestou e tal, e já revogaram a tal da circular. Mas por quê?
porque nós brasileiros, estávamos vigilantes. Porque se não dá como diz aqui no Sul, Sérgio, não dá um griteiro, ia validar aquela circular e o professor lá em Taubaté não poderia dizer Deus abençoe para um aluno na saída do turno escolar. E temos até um esclarecimento depois divulgado pelo Ministério Público informando que ele não fez nenhuma recomendação sobre esta questão que envolve a proibição dessa expressão Deus te abençoe, por exemplo, né? Porque então foi ali, deu uma polêmica, né? Porque aí a secretaria disse que só fez isso porque o Ministério Público mandou, mas na verdade o Ministério Público não manda, porque o Ministério Público não é um órgão judicial, né? Ele pode recomendar, ele é o fiscal da lei, mas ele não manda. Aí o Ministério Público emitiu uma nota dizendo que não mandou, enfim, deu uma polêmica, mas no frigir dos ovos a tal circular foi revogada. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Justiça com o Dr. Tiago Rafael Vieira, advogado, mestre e doutorando em Direito com pesquisa em Liberdade Religiosa, e falamos inicialmente sobre esta questão que envolve um distrito de Utah que autorizou a retirada da Bíblia. Dr. Tiago, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça, e quais as suas considerações finais? Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Já fazia um tempo que eu não estava contigo. Estava com saudade aí dessa seleta audiência também. E as minhas recomendações finais, minhas considerações, é no sentido de que não deixamos passar, né? Quando a nossa liberdade é ofendida, é violada, nós precisamos colocar a boca no trombone. Não só a liberdade religiosa, mas a liberdade de ir e vir, a liberdade econômica, a liberdade de expressão. Nós precisamos, desculpa a expressão, mas nós precisamos berrar, né? Porque o silêncio dos inocentes resulta na vitória dos maus, né? Então, foi difícil nós conquistar esse sistema de liberdades que nós temos hoje, e eu sou estudioso disso e posso dizer que o brasileiro é um dos melhores do mundo. Então, nós não podemos, pela sanha de alguns, permitir que a liberdade escorra pelos nossos dedos, como quase aconteceu em Taubaté, né? Então seja zeloso, porque qual país nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Eu quero deixar um país com mais liberdade. Então essa é a minha recomendação final. Eu me lembro, Sérgio, quando eu era criança, eu ouvi uma historinha assim, ó, que um menino estava na praia e ele pegava uma estrela do mar e jogava no mar. Né? Aí veio um senhor e disse assim: o que você está fazendo, menino? Não, eu estou salvando essa estrela. Mas olha, tem milhares de estrelas, isso que está fazendo não adianta nada. Aí o menino pegou uma estrela, jogou no mar e disse: para essa eu fiz a diferença. Né? Então, que possamos fazer a diferença em Taubaté, em Brasília, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, como dizem os mineiros, em Cuiabá, em Fortaleza, onde nós estivermos. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.